Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo à nossa primeira aula sobre seno no ciclo. Nós vamos começar falando um pouco sobre a circunferência trigonométrica. A circunferência trigonométrica é uma circunferência que tem raio igual a 1. Isso significa que ela é colocada aqui no ponto 0, 0, o centro, e como o raio é 1, significa que esse ponto A tem medida 1, aqui esse outro ponto está posicionado no ponto menos 1, esse outro ponto está posicionado no ponto 1, e, portanto, esse aqui no menos 1. O fato da circunferência ter raio 1 é muito importante. Por quê? Porque você sabe essa fórmula aqui do comprimento da circunferência, que é 2πr. E a medida angular de um arco alfa que esteja aqui no centro, ele é calculado como L dividido por R. Isso vai criar vantagens muito grandes. Por exemplo, ó, se o raio for 1, vai ficar 2π vezes 1, ou seja, o comprimento da circunferência vai ser 2π. E o arco alfa ficará, ó, L dividido por 1 ficará L. Olha a vantagem que nós teremos. Ó. Teremos uma correspondência bem interessante entre a medida angular do arco alfa e a sua medida linear. Por exemplo, um arco de medida π sobre 6 radiano, ele vai ter uma medida linear de aproximadamente 0,52. Um arco de tamanho π sobre 2, uma medida linear 1,57 e assim por diante. Olha, por exemplo, esses que são bem coringas aqui, ó. O π terá uma medida aproximadamente 3,14. O 2π, uma medida aproximadamente 6,28. Isso vai ter um impacto muito interessante no cálculo dos senos. Vem comigo. Bem, vamos definir agora o que é o seno na circunferência. Você estava acostumado com o seno apenas no triângulo retângulo. E para isso, você calculava senos apenas de ângulos que iam de 1 a 89. Claro, falando de valores inteiros. A nossa ideia agora é expandir a ideia do seno não apenas para ângulos que estavam restritos ao triângulo retângulo, mas agora vamos ter senos de qualquer ângulo que esteja na primeira volta de uma circunferência. Então vem comigo aqui, ó. Imagine que você tem aqui um ângulo alfa e você quer calcular o seno dele. O que você faz? A definição é a seguinte, ó. O seno desse ângulo alfa é a ordenada do ponto P. O que significa isso? Ordenada é o valor y. Então você olha aqui no eixo y e você pega esse ponto P aqui e simplesmente projeta ele aqui no eixo y. É isso que você vai fazer. Por que você faz isso? Porque o ponto P ele é a extremidade final do arco alfa. E você simplesmente vai pegar esse ponto P e projetar no eixo y, que é o eixo das ordenadas. Feito isso, você vai simplesmente calcular o seno com o seguinte procedimento. Você vai ver que valor que está nesse lugar aqui, ó, em cima do ponto P', e ele será o resultado do seno. Agora veja por que isso faz muito sentido. Ó. Quando você estava aqui com o triângulo retângulo, ó, você está vendo um triângulo retângulo vermelhinho aqui dentro. Como que você calculava o seno do ângulo alfa? Você fazia cateto oposto dividido pela hipotenusa. No nosso caso aqui, o cateto oposto é o segmento que vai de B até P. Ó. B até P. Dividido pela hipotenusa. Mas a hipotenusa é o raio da circunferência. E o raio da circunferência nós vimos que é 1. BP dividido por 1 dá BP. Agora que veio o detalhe interessante, ó. Note que esse tamanho BP que eu estou destacando de laranja aqui, ó, esse tamanho BP, que é o resultado aqui do seno, ele é do mesmo tamanho que de O até P. Ó. Veja, ele é do mesmo tamanho. Portanto, a gente pode realmente medir o seno através do eixo Y. Por isso, nosso eixo Y vai ser para nós como uma régua que vai medir os senos. Então, a gente não vai mais ficar chamando de eixo Y, a gente vai chamar de eixo dos senos. Por isso que esse eixo em pé, a partir de agora, será para nós o nosso eixo de medir senos. Certo? Forte abraço e até a próxima aula.